por que é que testosterona e saúde feminina voltou a ficar em debate agora, no mês de maio de 2025, e o que foi que a SBEM fez sobre isso? Então, houve uma publicação, né, que chamou a atenção pela forma como foi escrita, de falar de fazer testosterona na mulher pós-menopausa e dando a entender que os níveis de testosterona na mulher pós-menopausa caem como se fosse algo semelhante ao que ocorre com estrógeno, e dando a entender, faltou, vamos repor. Então, em resposta a isso, que aí virou um burburinho na internet, né? E aí, em resposta a isso, a SBEM... Como se, assim, essa redução da testo fosse determinante para esse quadro pós-menopausa. Isso, e aí, não, então eu vou repor, do mesmo jeito que eu indico reposição estrogênica, eu vou repor, que seria importante do ponto de vista cardiovascular, algumas coisas também que não tem evidência para dizer que é, né? Então, em resposta a isso, o Departamento de Endocrinologia Feminina da SBEM, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, fizeram um posicionamento oficial reforçando nenhuma novidade em relação ao que colocaram, mas é um documento bem escrito, né, muito bem escrito, e que ali, se você quiser fazer uma revisão rápida sobre o tema, dá para estudar por lá, né, porque eles realmente colocam bem direitinho quais seriam as indicações de uso da testosterona, né, por que não usar em todo mundo, e falam dessa questão também fisiológica, de que na menopausa não ocorre uma queda rápida, abrupta da testosterona, como costuma acontecer com o estrógeno, certo? A queda da testosterona, ela ocorre de forma progressiva na mulher. E não é porque ela entrou na menopausa que essa queda se acentua, não. Ela persiste, uma queda lenta e progressiva ao longo da vida toda dessa mulher, né? Então, você não pode comparar a queda que acontece com o estrógeno no período da menopausa com a queda que acontece com a testosterona. Muito menos há evidência na literatura que valide a reposição de testosterona junto com o estrógeno, né, quando a gente indica a terapia hormonal da menopausa, e como a gente tem visto muito ultimamente. A gente tem visto muita prescrição. Indicou prescrever, já vai uma testosterona junto. E muitas vezes esquece da progesterona, que seria mais importante. Exatamente, como eu já vi. Né? Se a mulher tem útero, você vai fazer o estrógeno junto com a progesterona, não vai fazer testosterona. Qual seria a indicação da testosterona na mulher pós-menopausa? Aquela mulher que tem o diagnóstico clínico de desordem do desejo sexual hipoativo. De preferência, essa mulher já estando com dose otimizada de terapia hormonal com estrógeno e progesterona, se necessário. Lembrando certo? Que esse diagnóstico dessa condição de desordem do desejo sexual hipoativo envolve a exclusão de outros fatores que também reduzem a libido feminina, que como, são por muitos. exemplo, o uso de antidepressivos, que hoje é muito comum. Isso, ou a própria depressão, o diagnóstico de depressão, né, problemas de relacionamento, enfim, a libido feminina é extremamente complexa. Outras doenças orgânicas, uma disfunção tireoidiana, por exemplo. Que não está compensada, é muito complexo, né? Por isso que a gente diz que a redução de libido ela é multifatorial. Não só a redução de libido, a disfunção sexual como um todo, orgasmo, excitação, libido. A queda disso é multifatorial. Então você precisa realmente afastar várias causas, tentar resolver essas causas quando identificada. A mulher já na terapia hormonal, com estrógeno, progesterona se necessário, aí sim, não resolver, a mulher continua com a disfunção sexual, você dá esse diagnóstico. E este diagnóstico, e aí o documento reforça muito isso, esse posicionamento da SBEM, de que independe da avaliação laboratorial de testosterona. Não faz sentido a gente dosar a testosterona em mulheres com queixas sexuais, certo? E aí os motivos são vários. Por exemplo, a gente sabe que o ensaio laboratorial feito para dosar testosterona, ele foi feito para dosar a testosterona mais alta que a testosterona presente no homem. Ele é um ensaio falho para quando a gente está dosando na mulher, porque os níveis de testosterona na mulher são mais baixos, tá? Além disso, nenhum estudo conseguiu correlacionar o nível de testosterona com a função sexual. Então não tem isso de que quanto mais baixa a testosterona, maior a disfunção sexual, até porque, de novo, os ensaios não são bons para avaliar. Tá? Então, não existe no momento uma síndrome de deficiência de testosterona na mulher. O documento da SBEM reforça a inexistência disso, certo? Mesmo na pós-menopausa. Então, o que a gente tem que fazer é dar o diagnóstico correto de transtorno do desejo sexual hipoativo e, nesse caso, aí sim eu posso fazer um teste terapêutico com testosterona, porque pode ser que a mulher faça testosterona e mesmo assim não tenha resposta. Eu vejo que alguns colegas, assim, falando dos colegas éticos, né?
ficam um pouco angustiados com esse tema porque querem resolver o problema da paciente em relação à redução da libido. Mas vê como é complexo, porque se você acaba atribuindo que essa redução da libido é pela queda da testosterona e você indica reposição por essa razão e a paciente não tem uma boa resposta, isso gera mais frustração para essa paciente. Isso. Então, assim, é difícil, muitas vezes é chato fazer essa investigação de diagnósticos diferenciais, mas é necessário até para que não haja mais frustração posteriormente com um tratamento que não tinha indicação. É porque as pessoas acham também muito que fazer a testosterona vai resolver. Então é melhor dar logo. Vamos dar logo para resolver a vida da mulher? Mas, minha gente, se a gente for para os estudos, que mesmo depois de toda essa avaliação, fizeram tudo bem direitinho, selecionaram a mulher para fazer a testosterona, fizeram a testosterona, teve um ganho, uma melhora, mas foi muito pouca melhora. Então, a chance de ter uma frustração, como você citou, é muito alta. Porque lembrar que é teste terapêutico, mesmo quando tem indicação, é um teste terapêutico. Isso, e é um teste terapêutico não só por uma questão de segurança, que a gente não sabe os efeitos a longo prazo, não é só isso. É uma questão também que os estudos que avaliaram mostraram um ganho pequeno. Então, muitas mulheres não vão responder, né? E se você fizer a testosterona numa mulher que tem um outro fator, né? Uma medicação, por exemplo, que você não agiu, não tentou trocar a medicação, aí é que não vai responder mesmo, porque existe o fator causal está ali ainda. Você não foi atrás, você quis facilitar a vida, entre aspas, e dar uma testosterona para ela, que muitas vezes não vai resolver, e aí essa frustração vai ser maior ainda e ela ainda vai trocar de médico. Ô, Eric, é interessante que a gente discutindo aqui sobre evidências, sobre recomendações, parece meio óbvio essa linha que deve ser seguida, essa sequência de investigações, diagnósticos e, por fim, um tratamento. Mas na prática é tão frequente você ver pacientes que muitas vezes já estão ali usando testosterona prescrita por outra pessoa, quando na realidade apresentam outra razão óbvia para aquela redução da libido. Já aconteceu comigo no consultório, a paciente usava uma terapia antidepressiva e já tinha utilizado testosterona desesperada porque não teve melhora, e não teve melhora porque ela tinha uma outra razão que não tinha sido ajustada. Por exemplo, nesse contexto de usar medicamentos psicotrópicos, existem hoje outras drogas que podem substituir, por exemplo, a terapia antidepressiva, ou podem ser associadas e podem atenuar esse efeito adverso em relação à libido. Tudo isso tem que ser discutido antes de pensar, por exemplo, em fazer esse teste terapêutico com testosterona. Eu acho que a gente está reforçando isso, tem um novo posicionamento da ISBEM, falar sobre isso é importante, até para alertar os colegas médicos disso, de uma anamnese bem feita, né? Que só fazer a testosterona, na verdade, na maioria dos casos, não vai nem resolver, né? Então, vamos parar, vamos ouvir, vamos conversar mais com o paciente e tentar identificar os fatores causais. Isso, na maioria das vezes, vai ser mais eficaz do que simplesmente prescrever a testosterona. Perfeito.